Imagina postar a primeira foto do seu bebê e do nada o seu ex aparecer na sua porta perguntando: "Esse bebê é meu filho?" Foi exatamente o que aconteceu com Raíssa. Ela passou toda a gravidez sozinha, em silêncio, mas uma única foto fez o CEO milionário que a deixou meses antes voltar desesperado, querendo respostas que ela nunca imaginou ter que dar. E aí eu te pergunto, o que faria um homem terminar de forma tão fria e depois voltar assim, completamente transtornado? O que ele viu naquela foto que mudou tudo? Fica comigo até o final, porque essa história esconde uma verdade que vai te surpreender a cada detalhe. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Raíssa Lima nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Trabalhar na Moreira Holdings era tudo que ela sempre quis: um emprego estável, um salário digno e a chance de crescer profissionalmente. Ela era dedicada, chegava cedo, saía tarde e fazia questão de entregar tudo com perfeição. Mas o que ela não esperava era se apaixonar pelo próprio chefe, o CEO Alberto Moreira. Tudo começou de forma inesperada. Alberto sempre foi educado e profissional com todos, mas com ela havia algo diferente. Os olhares se cruzavam com frequência nos corredores e o coração de Raíssa acelerava toda vez que ele passava perto de sua mesa. Um dia, ele pediu que ela organizasse alguns documentos importantes em seu escritório. Foi ali, durante aquela tarde, que a primeira conversa realmente pessoal aconteceu. "Você sempre trabalha até tão tarde?" Alberto perguntou, observando-a arrumar os papéis com cuidado. "Percebi que você é sempre a última a sair." Um sorriso tímido apareceu no rosto de Raíssa. "Gosto de ter certeza de que tudo está em ordem. Não consigo ir embora sabendo que deixei algo pela metade. Admiro isso em você." Ele se aproximou, apoiando-se na mesa. É raro encontrar alguém tão comprometido assim. A partir daquele dia, as conversas se tornaram mais frequentes. Alberto começou a pedir a opinião dela sobre projetos e logo estavam jantando juntos após o expediente, sempre em lugares discretos, longe dos olhares curiosos dos colegas. Ela sabia que aquele envolvimento com o chefe poderia trazer complicações, mas não conseguia resistir. Ele era inteligente, engraçado, atencioso, e a forma como olhava para ela fazia com que se sentisse especial, como se fosse a única pessoa no mundo. "Você sabe que isso pode nos complicar, né?" Raíssa disse uma noite, enquanto jantavam em um restaurante afastado do centro. Alberto segurou a mão dela sobre a mesa, os dedos entrelaçados. "Eu sei, mas não consigo ficar longe de você, Raíssa. Já tentei, juro que tentei." "E eu também não consigo," ela admitiu, sentindo as bochechas corarem. "Mas e se alguém descobrir? Você é o CEO, eu sou apenas uma funcionária. As pessoas vão falar." "Que falem," ele disse com firmeza. "O que importa é o que sentimos um pelo outro. E eu nunca senti isso por ninguém antes." Cada palavra soava verdadeira aos ouvidos dela. Ali estava ela, completamente apaixonada, entregue àquele homem que a fazia sorrir com tanta facilidade. As semanas se transformaram em meses e o romance entre eles se intensificou. Eles se encontravam em segredo, trocavam mensagens durante o expediente e compartilhavam sonhos e planos para o futuro. "Se pudéssemos fazer diferente, o que você mudaria?" Alberto perguntou certa vez, enquanto caminhavam por um parque vazio à noite. "Nada," Raíssa respondeu sem hesitar. "Eu não mudaria nada. Talvez só gostaria de não ter que esconder o que sinto por você." Ele parou e a puxou para perto, envolvendo-a em seus braços. "Um dia prometo que não precisaremos mais esconder. Vamos poder viver isso de verdade." Encostando a cabeça no peito dele, ela ouvia os batimentos acelerados. Acreditava naquela promessa. Acreditava que, apesar de todas as complicações, eles encontrariam um jeito de ficarem juntos. Mas então algo mudou. Alberto começou a agir de forma estranha. As mensagens ficaram mais curtas, os encontros mais raros. Ele parecia distante, como se estivesse carregando um peso enorme nas costas. Raíssa tentou conversar, tentou entender o que estava acontecendo,
mas ele sempre desviava do assunto. Está tudo bem? Ela perguntou uma tarde, quando finalmente conseguiu alguns minutos a sós com ele no escritório. Sim, só estou com muito trabalho. Alberto respondeu sem olhar nos olhos dela. Você tem certeza? Porque sinto que você está me evitando. A voz dela tremeu um pouco ao insistir. Ele finalmente levantou o olhar e havia algo diferente ali. Algo que a assustou. Raíssa, precisamos conversar, mas não aqui, não agora. Então quando? O aperto no peito dela aumentou com a pergunta. Logo, eu prometo. Ele disse, mas a promessa soou vazia. Nos dias seguintes, a angústia só aumentou. A concentração no trabalho se tornou impossível. As noites viraram em claro. Algo estava errado. Ela sentia isso no fundo da alma. E quando Alberto finalmente marcou um encontro com ela, longe da empresa, já sabia que não seria uma boa conversa. Chegou ao café com o estômago embrulhado, as mãos suando. Alberto já estava lá, sentado em uma mesa no canto, o rosto fechado e tenso. Quando ele a viu, esboçou um sorriso fraco, mas que não alcançou os olhos. Oi, Raíssa disse baixinho, sentando-se à frente dele. Oi, Alberto respondeu respirando fundo. Obrigado por vir. Houve um silêncio pesado entre eles, e ela sentiu o nó na garganta começar a apertar. Sabia o que estava por vir, mas não queria acreditar. Alberto desviou o olhar, incapaz de encarar Raíssa diretamente. Ele mexeu nervosamente na xícara de café à sua frente, como se procurasse coragem nas palavras que precisava dizer. O coração dela disparou, uma sensação ruim tomando conta do seu peito. Raíssa, Ele começou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu preciso ser honesto com você. Então seja. Ela respondeu, tentando manter a voz firme, mesmo sentindo que estava prestes a desmoronar. Alberto respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. Acho que nós dois sabemos que isso não pode continuar. O que estamos vivendo, por mais intenso que seja, não tem futuro. As palavras caíram como pedras sobre ela. Piscou várias vezes, tentando processar o que estava ouvindo. Como assim não tem futuro? Alberto, você disse que me amava, que um dia não precisaríamos mais esconder. Eu sei o que eu disse, ele respondeu, ainda evitando o olhar dela. Mas eu estava sendo irresponsável. A realidade é diferente. Você trabalha na minha empresa. Eu sou o CEO. Isso nunca vai funcionar de verdade. Desde quando você se importa tanto com o que os outros pensam? A voz dela tremeu, os olhos começando a arder. Você disse que não importava, que o que sentíamos era o que valia. Eu estava enganado, Alberto disse, e as palavras saíram mecânicas, ensaiadas, como se ele as tivesse repetido várias vezes antes daquele momento. Não deveria ter deixado isso ir tão longe. Foi irresponsável da minha parte. A dor no peito dela se intensificou. Irresponsável? É assim que você descreve tudo o que vivemos? Alberto finalmente olhou para ela, e por um breve momento, Raíssa viu sofrimento em seus olhos, mas ele rapidamente desviou o olhar novamente, endurecendo a expressão. Acho melhor terminarmos isso agora, antes que complique ainda mais. Você é uma ótima profissional, Raíssa, e não quero que sua carreira seja prejudicada por causa de um relacionamento que não deveria ter acontecido. Não fale da minha carreira como se você se importasse. Ela elevou a voz, chamando a atenção de algumas pessoas no café. Abaixou o tom, mas a raiva e a mágoa ainda estavam lá. Se você realmente se importasse comigo, não estaria fazendo isso. Não estaria me descartando como se eu não significasse nada. Raíssa, por favor, não torne isso mais difícil. A voz dele tinha um tremor que ele tentava esconder. Difícil para quem? Para você? Ela limpou os olhos com as costas da mão. Você sabe o que é difícil, Alberto? É acreditar em alguém de verdade, abrir o coração completamente e depois descobrir que tudo não passou de uma ilusão. Não foi ilusão, ele murmurou, quase inaudível. Então o que foi? Ela insistiu. Me explica, Alberto. Me faz entender por que você está fazendo isso. Porque eu sei que você está sofrendo também. Eu vejo isso nos seus olhos. Alberto apertou os punhos sobre a mesa, a mandíbula tensa. Por um momento,
Pareceu que ele ia se abrir, contar a verdade, mas então balançou a cabeça e se levantou. Não importa o motivo, o que importa é que acabou. Sinto muito, Raíssa. Ele deixou algumas notas sobre a mesa e saiu do café sem olhar para trás. Ela ficou ali, parada, vendo-o ir embora através da visão embaçada. Não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. O homem que havia dito que ela era especial, que havia prometido um futuro juntos, simplesmente a descartou como se nada daquilo tivesse importado. Os dias seguintes foram os piores da sua vida. Tentou continuar trabalhando normalmente, mas cada vez que via Alberto nos corredores, sentia o peito apertar um pouco mais. Ele evitava qualquer contato, não olhava em sua direção. Agia como se ela fosse apenas mais uma funcionária entre tantas outras. A dor era insuportável. Se pegava chorando no banheiro entre uma reunião e outra, forçando sorrisos quando algum colega perguntava se estava tudo bem. Não conseguia mais se concentrar. Não conseguia fingir que estava tudo normal. Foi então que tomou a decisão. Não podia continuar ali. Não podia passar os dias vendo o homem que amava e fingindo que não sentia nada. Não podia continuar naquele ambiente que só trazia dor e lembranças do que poderia ter sido. Escreveu uma carta de demissão simples e direta. Entregou ao Departamento de Recursos Humanos e nem se despediu de Alberto pessoalmente. Juntou suas coisas, colocou tudo em uma caixa e saiu da Moreira Holdings pela última vez. Quando chegou em casa, se jogou na cama e deixou as emoções finalmente transbordarem. Havia perdido não apenas o homem que amava, mas também o emprego que tanto valorizava. Tudo por causa de um amor que, no final, não foi forte o suficiente para sobreviver. "Por que você fez isso comigo, Alberto?" Ela sussurrou no vazio do quarto. "Por que me fez acreditar que éramos especiais?" Mas não havia resposta. Só o silêncio doloroso de um coração partido e a certeza de que precisava seguir em frente, mesmo sem entender o que havia acontecido. As semanas passaram devagar para Raíssa. Ela se forçou a seguir em frente, acordando todos os dias com a determinação de reconstruir sua vida. Conseguiu um novo emprego como assistente em uma empresa menor. Nada comparado à Moreira Holdings, mas era um recomeço. Precisava disso. Precisava se manter ocupada para não pensar em Alberto a cada segundo. Mas o corpo dela começou a dar sinais estranhos. Sempre teve um ciclo regular, e quando percebeu o atraso, tentou ignorar, atribuindo ao estresse dos últimos tempos. Porém, os enjoos matinais começaram a aparecer, e uma sensação estranha no estômago a acompanhava durante o dia todo. "Não pode ser", ela murmurou para si mesma sentada na cama em uma manhã de sábado. "Não agora." Com as mãos tremendo, foi até a farmácia e comprou 3 testes de gravidez diferentes. Precisava ter certeza. Ao chegar em casa, trancou-se no banheiro e fez o primeiro teste. Os minutos de espera pareceram uma eternidade. Quando olhou o resultado, sentiu as pernas fraquejarem. Positivo. Fez o segundo teste. Positivo novamente. O terceiro confirmou o que já sabia no fundo do peito. Estava grávida de Alberto. Sentou-se no chão frio do banheiro, abraçando os joelhos tentando processar aquela informação. Um bebê. Estava esperando um bebê do homem que a havia despedaçado, que havia dito que se envolver com ela tinha sido irresponsável. "O que eu vou fazer?" sussurrou sentindo os olhos arderem. "Como eu vou criar um bebê sem ajuda?" A primeira ideia que passou pela cabeça foi ligar para Alberto e contar. Ele tinha o direito de saber, não tinha? Mas então lembrou das palavras dele, da forma fria como havia terminado tudo, como se ela não significasse nada. Será que ele ia acreditar? Será que não ia pensar que ela estava tentando manipulá-lo, forçar uma reconciliação? Pegou o celular, abriu o contato dele que ainda não havia deletado e ficou olhando para o nome na tela. Os dedos pairaram sobre o botão de ligar, mas ela não conseguiu. A dor ainda estava muito fresca, muito profunda. Não suportaria ouvir a voz dele. Não suportaria uma possível rejeição novamente. "Não", disse para si mesma, guardando o celular. "Eu vou cuidar desse bebê sem ele.
Não preciso de ninguém. Era uma mentira, e ela sabia disso. Mas era a mentira que precisava acreditar para conseguir seguir em frente. Marcou uma consulta com um obstetra e quando ouviu o coração do bebê batendo pela primeira vez, sentiu uma mistura de medo e amor incondicional. Seu bebê está saudável. A médica disse com um sorriso. Você está com aproximadamente 8 semanas. 8 semanas. Fez as contas mentalmente e lembrou exatamente quando havia acontecido. Foi em uma daquelas noites especiais com Alberto, quando ele havia dito que a amava pela primeira vez. A ironia era cruel. Os meses seguintes foram os mais desafiadores da sua vida. Continuou trabalhando, escondendo a gravidez o máximo que podia. Usava roupas largas, evitava comentários, e quando finalmente não deu mais para esconder, simplesmente disse aos colegas que o pai não estava mais na sua vida. Ninguém fez muitas perguntas, e ela agradeceu por isso. Todas as consultas médicas ia sem companhia. Sentava na sala de espera cheia de casais animados, discutindo nomes de bebês e cores para o quarto, enquanto ela segurava firme a bolsa no colo, tentando não se sentir tão isolada. Era difícil ver outras mulheres com seus parceiros, recebendo carinho e apoio, enquanto ela não tinha ninguém. Você tem alguém para acompanhá-la no parto? A enfermeira perguntou em uma das consultas. Forçou um sorriso. Vou me virar. Eu dou conta. Passou os fins de semana organizando o quartinho do bebê no seu pequeno apartamento. Comprou um berço simples, algumas roupinhas em promoção e pintou as paredes de um amarelo suave. Cada coisa que comprava, cada preparativo que fazia, era com o pouco dinheiro que conseguia economizar. Não havia luxo, mas havia amor. Muito amor. À noite, conversava com a barriga, passando a mão carinhosamente sobre o volume que crescia a cada dia. Você vai ter muito amor, meu pequeno. Eu prometo que vou fazer tudo para te dar o melhor, mesmo que seja só eu e você. Houve momentos em que o isolamento pesou demais. Momentos em que se pegou pensando em Alberto, imaginando como seria se ele estivesse ali, compartilhando aquela experiência com ela. Será que ele colocaria a mão na barriga para sentir o bebê chutar? Será que ficaria emocionado vendo os ultrassons? Mas sempre afastava esses pensamentos. Alberto havia feito sua escolha. Havia escolhido não lutar pelo que eles tinham. E agora, ela também fazia sua escolha. A escolha de ser forte pelo filho que estava a caminho. Não precisamos dele, dizia, acariciando a barriga. Nós vamos ficar bem. Eu vou cuidar de você, e você vai ter todo o amor do mundo. Prometo. E acreditava nisso. Precisava acreditar. Os 9 meses pareceram ao mesmo tempo intermináveis e rápidos demais. Quando chegou às 40 semanas, as primeiras contrações começaram. Era uma madrugada de sábado e ela estava em casa, como sempre. A dor começou leve, mas foi intensificando gradualmente. Está na hora, sussurrou, sentindo uma mistura de medo e expectativa. Pegou a bolsa que havia preparado semanas antes e chamou um táxi para levá-la ao hospital. A viagem foi angustiante. Cada contração a fazia apertar os olhos e respirar fundo, tentando lembrar das técnicas que havia aprendido nas aulas de preparo para o parto. O motorista do táxi olhava pelo retrovisor, visivelmente nervoso. A senhora vai ficar bem, viu? Já estamos quase chegando, ele disse, acelerando um pouco mais. Quando chegou ao hospital, foi rapidamente encaminhada para a sala de parto. As enfermeiras foram atenciosas, mas ela sentia falta de ter alguém conhecido ali. Alguém para segurar sua mão e dizer que tudo ficaria bem. Estava completamente sem companhia naquele momento que deveria ser compartilhado. Você tem alguém para ligar? Algum familiar? O pai do bebê? Uma das enfermeiras perguntou enquanto a ajudava a vestir a camisola hospitalar. Não, sou só eu mesma, respondeu tentando parecer mais forte do que realmente se sentia. As horas seguintes foram intensas. A dor era maior do que havia imaginado e cada contração parecia testar os limites do que conseguia suportar. Mas toda vez que pensava em desistir, em dizer que não conseguia mais, lembrava do bebê que estava prestes a conhecer. Seu filho. O único amor que realmente importava agora.
Você está indo muito bem, Raíssa. Só mais um pouco. A médica a encorajava. Na próxima contração você vai fazer força, está bem? Ela assentiu, juntando toda a energia que ainda tinha, e então, depois de horas de trabalho de parto, ouviu o choro mais bonito que já havia escutado na vida. Um choro forte, saudável, que ecoou pela sala e fez seu peito explodir de emoção. É um menino, a médica anunciou com um sorriso, levantando o bebê para que pudesse ver. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas dessa vez eram de alegria pura. Quando colocaram o bebê em seus braços pela primeira vez, sentiu que nada mais importava. Nada das dores que havia passado, nada da solidão, nada da tristeza. Ali estava a razão de tudo. Oi, meu amor, sussurrou tocando delicadamente o rostinho do filho. Eu sou sua mãe, e eu te amo tanto, tanto. O bebê tinha olhos escuros e expressivos, um rostinho perfeito e delicado. Observou-o durante minutos, memorizando cada detalhe, cada traço. E foi então que percebeu. O bebê tinha traços inconfundíveis de Alberto, o formato dos olhos, o nariz, até a pequena covinha no queixo. Era uma miniatura perfeita do pai. O peito dela apertou por um momento, mas logo o amor pelo filho sobrepôs qualquer outro sentimento. Você vai se chamar Miguel, decidiu ali mesmo. Miguel, meu pequeno príncipe. Depois de 2 dias no hospital, recebeu alta e voltou para casa com Miguel nos braços. O apartamento nunca havia parecido tão acolhedor. Arrumou o bebê no berço, observando-o dormir tranquilamente, ainda sem acreditar que aquele ser perfeito era dela. Nos primeiros dias, foi difícil se adaptar. As noites sem dormir, o choro constante, as mamadas de hora em hora. Mas não reclamava. Cada momento com Miguel era precioso, mesmo os mais cansativos. Uma semana após o nascimento, enquanto Miguel dormia tranquilamente depois de mamar, ela o fotografou. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o rostinho angelical dele. Era a foto perfeita. Olhou para a imagem por alguns segundos, sentindo o peito apertar de emoção. Você é meu recomeço, sussurrou, acariciando suavemente a bochecha dele. Impulsivamente abriu o Instagram, uma rede social que havia deixado de usar há meses. Postou a foto de Miguel com uma legenda simples, mas cheia de significado. Meu maior amor acabou de chegar. Começando uma nova vida com você, meu filho. Que venham os recomeços. Nem pensou muito antes de publicar. Era apenas um momento que queria compartilhar, uma forma de marcar aquele novo capítulo da sua vida. Deixou o celular de lado e voltou a observar Miguel, que começava a despertar. Do outro lado da cidade, em seu apartamento luxuoso, Alberto estava tendo mais uma noite de insônia. Desde que terminou com ela, as noites haviam se tornado um tormento. Nunca havia superado aquele término. Nunca havia conseguido tirá-la da cabeça, do pensamento. Por impulso, pegou o celular e abriu o Instagram. Ainda seguia o perfil de Raíssa discretamente, mesmo sabendo que ela não postava nada há meses. Ele nunca havia excluído o contato, mantendo aquela conexão mínima como se fosse uma forma de não perdê-la completamente. Quando atualizou o feed, o ar parece faltar em seus pulmões. Lá estava uma foto nova, postada há poucos minutos. Um bebê. Ampliou a imagem, sentindo o sangue gelar nas veias. Aqueles olhos, aquele nariz, aquele queixo com a covinha. Conhecia aqueles traços. Conhecia muito bem, porque via os mesmos no espelho todos os dias. As mãos dele começaram a tremer. Leu a legenda várias vezes, tentando processar a informação. Meu filho. Ela havia escrito meu filho. E pela idade aparente do bebê, fazendo contas rápidas na cabeça, as datas batiam perfeitamente. Meu Deus, sussurrou, levantando-se bruscamente do sofá. Esse bebê é meu filho. Alberto não conseguiu dormir o resto da noite. Ficou olhando para a foto de Miguel repetidas vezes, ampliando cada detalhe, cada traço que confirmava suas suspeitas. Não havia dúvida. Aquele bebê era dele. Ele sabia disso com cada fibra do seu ser. Assim que amanheceu, pegou o celular e procurou o endereço de Raíssa. Ele ainda tinha acesso a algumas informações do Departamento de Recursos Humanos da empresa. Sabia que era errado, mas precisava de respostas.
Precisava saber a verdade. Dirigiu até o apartamento dela com o peito acelerado, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Quando estacionou em frente ao prédio simples, tão diferente dos lugares luxuosos que frequentava, sentiu um aperto no peito. Ela havia passado pela gravidez inteira ali, enquanto ele estava em sua cobertura, sem fazer ideia de nada. Subiu as escadas até o 3º andar e parou em frente à porta do apartamento. Respirou fundo e tocou a campainha. Ouviu movimentos do outro lado, e então a porta se abriu. Raíssa estava ali, com o cabelo preso em um coque bagunçado, roupas simples, olheiras profundas de quem não dormia direito há dias, mas ainda assim, ela continuava linda aos olhos dele. A expressão dela mudou instantaneamente de surpresa para a incredulidade e então para a raiva. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, a voz saindo mais dura do que pretendia. "Eu vi a foto." Alberto disse direto ao ponto. "No Instagram. O bebê." Sentiu o pulso disparar. Deveria ter imaginado que isso poderia acontecer, mas não esperava tão rápido. "E daí?" "Raíssa, por favor." Alberto deu um passo à frente. "Eu preciso saber a verdade. Esse bebê é meu filho." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, tentando decidir se mentia ou contava a verdade. Mas qual era o propósito de mentir agora? Ele havia visto a foto, havia feito as contas, ele já sabia. "Sim", respondeu, erguendo o queixo com dignidade. "Miguel é seu filho." Alberto sentiu as pernas fraquejarem. Ouvir a confirmação em voz alta era diferente de apenas suspeitar. "Por que você não me contou? Por que escondeu isso de mim?" "Escondeu?" Ela deu uma risada amarga. "Você quer mesmo falar sobre esconder coisas, Alberto? Você que terminou comigo dizendo que tinha sido irresponsável, que simplesmente me descartou como se eu não significasse nada." "Raíssa, deixa eu explicar." "Não." Ela o interrompeu, a voz tremendo de emoção. "Você não tem direito de vir aqui exigir explicações. Eu passei 9 meses sem ajuda, Alberto. 9 meses indo em consultas médicas sozinha, montando o quarto do meu filho sem ninguém, tendo medo sem ter com quem contar. E onde você estava? Vivendo sua vida, como se eu nunca tivesse existido." "Você não entende." Alberto tentou novamente, dando mais um passo em direção a ela. "Então me faz entender." A voz dela saiu em um grito. "Me explica por que você fez isso comigo. Por que disse que me amava se não era verdade?" "Era verdade." Alberto elevou a voz também, a frustração e o arrependimento finalmente transbordando. "Eu nunca menti sobre meus sentimentos por você, Raíssa. Eu te amava. Eu ainda te amo." "Não fala isso." Ela balançou a cabeça, recuando. "Não fala que me ama depois de tudo que você fez." Alberto passou a mão pelo cabelo, visivelmente angustiado. "Minha mãe. Foi minha mãe que nos separou." O ar pareceu faltar nos pulmões dela. "O quê?" "Regina." Ele disse o nome com amargura. "Ela descobriu sobre nós, e ela foi até você, não foi?" Sentiu o sangue gelar. "Como você sabe disso?" "Porque eu sei como minha mãe é." Alberto explicou. "Ela veio até você e ofereceu dinheiro para você se afastar de mim, não foi?" "Sim", admitiu, a voz saindo baixa. "Ela apareceu no meu apartamento há quase 1 ano. Disse que eu nunca seria boa o suficiente para você, que eu era apenas uma funcionária interesseira. Ofereceu uma quantia absurda de dinheiro para eu desaparecer da sua vida. E você recusou." Alberto disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. "Claro que eu recusei", respondeu ofendida. "Eu não estava com você por dinheiro, Alberto. Eu te amava de verdade. Mas você não acreditou nisso, não é? Você acreditou na sua mãe." "Não." Alberto balançou a cabeça. "Eu não acreditei nela. Eu sabia que você me amava. Mas ela me ameaçou, Raíssa. Disse que usaria toda a influência dela para destruir sua carreira, para garantir que você nunca conseguisse trabalho em lugar nenhum. Ela tem contatos em todas as grandes empresas da cidade." Ficou em silêncio, processando aquilo. "Então você terminou comigo para me proteger?" Eu não sabia o que fazer. Alberto admitiu, a voz carregada de dor.
Ela disse que arruinaria sua vida se eu não terminasse tudo. E eu não podia deixar isso acontecer. Preferi te machucar com o término do que ver você sendo destruída por causa de mim. Você deveria ter me contado. A voz dela saiu em outro grito. Você deveria ter confiado em mim, lutado por nós. Mas ao invés disso, você simplesmente desistiu. Eu não desisti, Alberto retrucou. Eu te protegi da única forma que achei possível. E você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu não sofri? Desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais me envolvi com ninguém porque ninguém era você. Limpou o rosto tentando manter a compostura. E você acha que isso muda alguma coisa? Você ainda me deixou, Alberto. Você ainda me abandonou quando eu mais precisava de você. Eu sei, ele disse, a voz quebrando. E eu vou me arrepender disso pelo resto da vida. Mas agora eu sei do Miguel. Eu sei que tenho um filho. E eu quero fazer parte da vida dele. Quero fazer parte da sua vida também, se você me deixar. Não é tão simples assim, respondeu abraçando a si mesma. Você me machucou demais, Alberto. Não sei se consigo confiar em você de novo. Então me dá uma chance de provar que eu mudei, ele implorou. Me deixa conhecer meu filho. Me deixa estar presente. Por favor. Ficou em silêncio por longos segundos. Parte dela queria mandá-lo embora, proteger seu peito de mais dor. Mas a outra parte, a parte que ainda amava aquele homem apesar de tudo, sabia que Miguel merecia conhecer o pai. Você pode visitar o Miguel, finalmente disse a voz firme. Mas só isso, Alberto. Você não tem direito nenhum sobre mim, entendeu? Alberto assentiu, aliviado por ao menos ter conseguido isso. Obrigado, Raíssa. Eu prometo que não vou te decepcionar de novo. É melhor mesmo, ela respondeu abrindo a porta um pouco mais, porque se você machucar nosso filho, eu nunca vou te perdoar. Os primeiros dias foram estranhos. Alberto começou a aparecer no apartamento de Raíssa diariamente, sempre trazendo alguma coisa. Fraldas, lenços umedecidos, roupinhas de bebê, brinquedos. No começo, ela aceitava tudo com frieza, sem agradecer muito, apenas permitindo que ele entrasse e ficasse com Miguel por algumas horas. Alberto segurava o filho com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo. Era visível a emoção em seu rosto toda vez que Miguel agarrava seu dedo com a mãozinha pequena, ou quando abria os olhinhos e o olhava curioso. Ele é perfeito, Alberto sussurrou em uma das primeiras visitas, observando Miguel dormir tranquilamente em seus braços. Obrigado por cuidar tão bem dele. Ela apenas assentiu, mantendo distância segura. Não queria se aproximar muito, não queria dar espaço para que os velhos sentimentos voltassem. Mas era difícil ignorar a forma carinhosa como Alberto olhava para o filho, o cuidado em cada gesto. Com o passar das semanas, Alberto começou a fazer mais do que apenas segurar o bebê. Ele trocava fraldas, mesmo sendo desajeitado no começo. Fazia Miguel arrotar depois das mamadas e até cantarolava canções de ninar que claramente inventava na hora. Você está ficando bom nisso, Raíssa comentou um dia, observando-o trocar a fralda de Miguel com muito mais habilidade do que antes. Estou tentando. Alberto respondeu com um sorriso. Quero ser um bom pai para ele. Foi em uma tarde que tudo começou a mudar sutilmente. Raíssa estava exausta. Miguel havia passado a noite toda acordado, chorando, e ela não conseguiu pregar o olho. Quando Alberto chegou para sua visita habitual, encontrou-a com olheiras profundas, o cabelo bagunçado, tentando embalar o bebê que continuava irritado. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Só cansada, respondeu, a voz saindo fraca. Ele não para de chorar. Acho que está com cólica. Me deixa tentar. Alberto estendeu os braços, pegando Miguel com cuidado. Ele começou a fazer massagens suaves na barriguinha do bebê, caminhando pela sala e cantarolando baixinho. Aos poucos, Miguel foi se acalmando, até finalmente adormecer. Como você fez isso? Ela perguntou impressionada. Li sobre cólicas em bebês. Alberto explicou, ainda com Miguel nos braços. Aprendi algumas técnicas que podem ajudar. Você andou pesquisando? Não conseguiu esconder a surpresa na voz. Claro, quero fazer as coisas direito.
Ele a olhou com sinceridade. Agora vai descansar um pouco. Eu fico com ele. Hesitou, mas o cansaço falou mais alto. Se deitou no sofá, achando que não conseguiria dormir com Alberto ali, mas em poucos minutos estava em sono profundo. Quando acordou, já estava escurecendo lá fora. Levantou-se assustada, procurando por Miguel, e encontrou Alberto na cozinha, com o bebê no bebê conforto ao lado dele, enquanto mexia algo na panela. "O que você está fazendo?" perguntou ainda sonolenta. "Você não almoçou, então fiz um jantar." Alberto respondeu naturalmente. "Espero que goste de macarrão à bolonhesa. Não sou o melhor cozinheiro, mas me viro." Ficou sem palavras. Aproximou-se e sentou-se à mesa, observando-o servir o prato com cuidado. O cheiro estava delicioso e, quando provou, teve que admitir que estava muito bom. "Obrigada", disse baixinho. "De nada." Alberto sentou-se à frente dela, observando-a comer. "Você precisa se cuidar também, Raíssa. Não adianta cuidar do Miguel se você não estiver bem." Aquilo se tornou rotina. Alberto chegava diariamente, ajudava com o bebê, preparava refeições, fazia compras, lavava a louça. Ela tentava manter as barreiras, mas elas iam desmoronando aos poucos. Era impossível não perceber o esforço genuíno dele, a dedicação, a presença constante. Uma noite, enquanto os dois estavam sentados no sofá, cada um em uma ponta, assistindo Miguel dormir no berço portátil ao lado, ela quebrou o silêncio. "Por que você está fazendo tudo isso?" perguntou, virando-se para encará-lo. "Porque eu quero estar aqui." Alberto respondeu, olhando nos olhos dela. "Porque eu deveria ter estado aqui desde o começo. Porque eu ainda..." Ele parou, mas ela sabia o que ele ia dizer. "Não termina essa frase." "Por quê?" Alberto perguntou suavemente. "Porque eu ainda não estou pronta para ouvir", admitiu, desviando o olhar. "Você me machucou muito, Alberto. E por mais que eu veja todo esse esforço, ainda tenho medo." "Medo do quê?" Ele se aproximou um pouco, mas sem invadir o espaço dela. "Medo de acreditar de novo e você desaparecer", confessou a voz tremendo. "Medo de abrir meu peito e você me abandonar de novo. Eu não sei se aguentaria passar por isso mais uma vez." "Eu entendo", Alberto disse, respeitando a distância. "E não vou te pressionar. Só quero que você saiba que eu não vou a lugar nenhum. Vou estar aqui diariamente, provando que mudei, que aprendi com os meus erros." Ela assentiu, limpando uma lágrima que insistia em cair. Ficaram ali em silêncio confortável, apenas observando Miguel dormir tranquilamente. As semanas continuaram passando e a presença de Alberto se tornou algo natural na vida dela. Percebeu que começava a esperar pela chegada dele, que sorria mais quando ele estava por perto, que sentia falta quando ele ia embora. Uma tarde, Miguel riu pela primeira vez, uma risadinha gostosa que fez o peito dos dois pais derreterem. Eles se olharam, compartilhando aquele momento especial, e por um instante foi como se não houvesse dor, não houvesse passado. Só eles três, uma família. "Ele riu", exclamou, os olhos brilhando de felicidade. "Viu isso?" Alberto estava radiante. "Nosso filho acabou de rir pela primeira vez." A forma como ele disse "nosso filho" fez algo se mexer dentro do peito dela. Percebeu que estava começando a ceder, que as barreiras que havia construído estavam desmoronando. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu medo disso. Naquela noite, quando Alberto estava indo embora, ele parou na porta e olhou para ela com aquele olhar que ela conhecia tão bem. "Raíssa, Ele começou. Ela se aproximou, ficando a poucos centímetros dele. Por um momento ficaram assim, olhando um para o outro, o ar carregado de tensão e possibilidades. Alberto levantou a mão lentamente, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do caminho. "Boa noite", ele disse apenas, respeitando o espaço dela. "Boa noite, Alberto", respondeu, sentindo o pulso acelerado. Quando a porta se fechou, ela encostou nela, respirando fundo. Estava começando a se apaixonar de novo, e dessa vez tinha muito mais a perder. Tudo estava indo bem. Alberto continuava presente diariamente. A relação entre ele e Raíssa estava melhorando gradualmente, e Miguel crescia saudável e feliz.
Ela já não sentia mais aquela raiva que consumia seu peito e começava a acreditar que talvez pudessem realmente ser uma família. Mas a paz durou pouco. Era uma terça-feira à tarde quando a campainha tocou. Raíssa estava dando banho em Miguel e foi até a porta com o bebê enrolado em uma toalha. Quando abriu, encontrou uma mulher elegante parada ali, observando tudo ao redor com uma expressão de desaprovação. Regina Moreira reconheceu imediatamente a mãe de Alberto. Mesmo depois de quase 1 ano, era impossível esquecer aquele rosto, aquela postura altiva, aquele olhar que fazia você se sentir pequeno. "O que a senhora está fazendo aqui?" perguntou, segurando Miguel com mais força contra o peito. "Vim ver meu neto", Regina respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Fiquei sabendo que Alberto descobriu sobre o bebê. Achei que era hora de conhecê-lo pessoalmente." "Não me lembro de ter convidado a senhora." Manteve o tom firme, não permitindo que a presença imponente de Regina a intimidasse como antes. "Não precisa de convite para visitar a própria família." Regina deu alguns passos em direção a ela, os olhos fixos em Miguel. "Deixe-me ver melhor. Ele realmente tem os traços dos Moreira." Raíssa recuou instintivamente. "Por favor, se retire da minha casa." "Não seja dramática, querida." Regina suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Vim aqui fazer uma proposta civilizada." "Não quero ouvir nenhuma proposta sua", retrucou. "Mas vai ouvir mesmo assim." Regina cruzou os braços, a voz ficando mais dura. "Olhe ao seu redor. Raíssa, esse apartamento minúsculo, móveis velhos, tudo tão simples. É assim que você quer criar o herdeiro da família Moreira?" "Meu filho é bem cuidado e amado. Não precisa de luxo para ser feliz", respondeu, sentindo a raiva crescer. "Amor não paga escola particular, não paga plano de saúde de qualidade, não garante um futuro brilhante", Regina contra-argumentou. "Esse bebê merece o melhor, e você sabe que não pode oferecer isso a ele." "Aonde a senhora quer chegar?" perguntou, já imaginando o que viria a seguir. "Quero que você permita que Miguel seja criado pela família Moreira", Regina disse diretamente. "Ele terá a melhor educação, os melhores cuidados, todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. Você pode visitá-lo, é claro, mas ele deve crescer em um ambiente adequado ao seu sobrenome." Deu uma risada sem humor. "A senhora está sugerindo que eu entregue meu filho?" "Estou sugerindo que você pense no que é melhor para ele, não para você", Regina respondeu friamente. "Seja honesta consigo mesma. Você trabalha o dia todo, mal tem tempo para cuidar dele direito. Vive contando centavos, se preocupando com contas. É justo com a criança?" "Justo é uma criança crescer com amor, não com dinheiro", elevou a voz, fazendo Miguel se mexer em seus braços. "E eu jamais, está me ouvindo? Jamais deixaria meu filho com alguém como a senhora." "Alguém como eu?" Regina arqueou uma sobrancelha, ofendida. "Sim, alguém que usa dinheiro para controlar as pessoas, que ameaçou destruir minha vida só porque eu amava seu filho." Não se conteve mais. "A senhora acha que não sei o que fez? Acha que não sei que foi a senhora quem nos separou? Fiz o que era necessário para proteger meu filho de uma oportunista." Regina retrucou, mantendo a compostura. "Oportunista?" Deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. "Eu recusei o dinheiro que a senhora me ofereceu. Eu poderia ter aceitado e desaparecido, mas não aceitei porque amava Alberto de verdade. E mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo grávida e sem ajuda, eu não corri atrás dele pedindo pensão ou qualquer coisa. Eu cuidei do meu filho com dignidade." Regina ficou em silêncio por um momento, visivelmente surpreendida com a reação. "Você não entende a posição em que Alberto está. Ele tem responsabilidades, uma empresa para administrar. Não pode se dar ao luxo de brincar de família com..." "Brincar de família?" interrompeu a voz tremendo de emoção. "Miguel não é uma brincadeira. Ele é uma criança de verdade que precisa de amor verdadeiro. E se a senhora não consegue entender isso, então é a senhora quem não merece fazer parte da vida dele." "Você está cometendo um erro", Regina alertou, a voz ficando ameaçadora. "Não sabe com quem está mexendo. Posso tornar sua vida muito difícil." "Pode tentar." Ergueu o queixo sem baixar a cabeça. "Mas não vai conseguir me tirar do meu filho.
E agora, por favor, saia da minha casa antes que eu chame a polícia. Regina olhou para ela por longos segundos, como se estivesse reavaliando a situação. Então, sem dizer mais nada, virou-se e caminhou até a porta. Antes de sair, parou e olhou para trás. Alberto vai se cansar disso eventualmente. Ele sempre teve tudo do bom e do melhor. Você acha mesmo que vai se contentar com essa vida simples para sempre? Ela disse, antes de sair e fechar a porta atrás de si. Ficou parada ali, segurando Miguel com força, o corpo todo tremendo de raiva e adrenalina. Não deixou as emoções transbordarem, não na frente do filho. Mas por dentro estava abalada. As palavras de Regina ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida. Quando Alberto chegou para sua visita algumas horas depois, encontrou Raíssa quieta e distante. Miguel estava dormindo no berço e ela estava sentada no sofá olhando para o nada. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, percebendo que havia algo errado. Sua mãe esteve aqui, disse sem olhar para ele. Alberto sentiu o sangue gelar. O quê? Quando? Hoje à tarde. Finalmente o encarou. Ela disse que Miguel deveria ser criado pela família Moreira, que eu não tenho condições de dar o melhor para ele. Ela não tem direito de dizer isso. Alberto explodiu, claramente furioso. O que mais ela disse? Contou tudo, cada palavra, cada ameaça velada. Alberto ficou cada vez mais tenso, as mãos fechadas em punhos. Eu vou resolver isso, ele disse, já pegando as chaves do carro. Agora. Alberto, espera! Tentou chamá-lo, mas ele já estava saindo pela porta. A mansão dos Moreira nunca havia parecido tão fria e impessoal aos olhos de Alberto. Ele entrou sem bater, encontrando a mãe na sala de estar, tomando chá tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Como você pôde? Alberto perguntou, a voz carregada de decepção e raiva. Como você pôde ir até a casa dela e falar aquelas coisas? Alguém precisa ter bom senso nessa família. Regina respondeu calmamente. Você está se iludindo, Alberto. Essa mulher não é adequada para você. Essa mulher tem um nome, é Raíssa, e ela é a mãe do meu filho, Alberto gritou. E sabe de uma coisa, mãe? Ela vale mais do que todas as pessoas da nossa classe social juntas, porque ela tem algo que o seu dinheiro nunca vai poder comprar, um coração de verdade. Não fale comigo nesse tom. Regina se levantou ofendida. Vou falar do jeito que eu quiser, Alberto retrucou. Você destruiu minha felicidade uma vez, mas não vai destruir de novo. Você não sabe o que é amor de verdade. Só sabe controlar, manipular, comprar as pessoas. E sabe onde isso vai te levar? Para a solidão. Você vai acabar sozinha, mãe, se continuar tratando as pessoas dessa forma. Regina ficou pálida, claramente abalada pelas palavras do filho. Alberto? Não. Ele levantou a mão, interrompendo-a. Eu escolho Raíssa. Eu escolho Miguel. E se você não consegue aceitar isso, respeitar isso, então é melhor ficar longe de nós. Ele virou-se e saiu da mansão sem olhar para trás, deixando Regina ali, em silêncio, pela primeira vez na vida, questionando suas próprias escolhas. Alberto voltou para o apartamento de Raíssa ainda respirando com dificuldade, a adrenalina do confronto com a mãe ainda correndo em suas veias. Quando ela abriu a porta, ele a puxou para um abraço apertado, surpreendendo-a. Eu resolvi, ele disse ainda segurando-a. Falei tudo o que precisava falar para ela, e ela não vai mais incomodar você, eu garanto. Ela se afastou um pouco para olhar no rosto dele. O que você disse? A verdade, Alberto respondeu segurando o rosto dela entre as mãos. Que eu escolho você, que eu escolho Miguel, que eu escolho essa vida aqui com vocês, ao invés de qualquer luxo que ela possa oferecer. Os olhos dela se encheram de emoção. Alberto, eu sei que você ainda tem medo. Ele continuou passando os polegares suavemente pelas bochechas dela. Eu sei que te magoei de uma forma que talvez nunca possa ser completamente curada, mas eu vou passar o resto da vida tentando te provar que mudei, que aprendi, que você e Miguel são tudo para mim. Eu vi seu esforço, admitiu, a voz embargada. Nesses últimos meses eu vi cada gesto, cada cuidado, cada vez que você escolheu estar aqui ao invés de qualquer outro lugar. E eu comecei a acreditar de novo. Acreditar em quê? Alberto perguntou esperançoso.
Em nós. Ela respondeu, finalmente permitindo que as emoções transbordassem. Em você. No amor que ainda sinto, mesmo depois de tudo. Alberto sorriu, aquele sorriso que ela tanto amava, e se aproximou lentamente. Posso te beijar? Ela assentiu e quando os lábios dele se encontraram, foi como se todo o tempo perdido desaparecesse. O beijo foi suave no começo, cheio de promessas e perdão, mas logo se intensificou, carregado de toda a saudade e desejo acumulados. Quando se separaram, estavam ambos sem ar, os rostos próximos, as testas encostadas. Eu nunca parei de te amar, Alberto confessou. Nem por um segundo, Raíssa. Eu também não, ela admitiu finalmente. Por mais que eu tentasse te odiar, não conseguia. Você sempre esteve no meu peito. Ficaram abraçados por longos minutos, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Foi Miguel quem quebrou o momento, começando a chorar do quarto. Ela riu entre as emoções e foi buscá-lo, voltando com o bebê nos braços. Acho que alguém acordou com fome, disse, sentando-se no sofá para amamentar. Alberto se sentou ao lado dela, passando o braço por trás dela, observando o filho mamar tranquilamente. Nós somos uma família, ele disse maravilhado com aquela cena. Uma família de verdade. Somos, concordou, encostando a cabeça no ombro dele. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida dela. Alberto passou a dormir no apartamento, ajudando com Miguel durante a noite, dividindo todas as responsabilidades. Eles voltaram a conversar por horas, a rir juntos, a planejar o futuro. Era como se estivessem recomeçando, mas dessa vez com uma base mais sólida, construída sobre verdade e superação. Uma noite, depois de colocarem Miguel para dormir, Alberto se ajoelhou na frente dela. Ela olhou para ele confusa, até ver a pequena caixinha de veludo em sua mão. "O que você está fazendo?" perguntou, o pulso acelerando. "Raíssa Lima." Alberto abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. "Eu desperdicei tanto tempo longe de você, tanto tempo que poderia ter passado ao seu lado. Não quero desperdiçar mais um único dia. Você quer se casar comigo?" Ela cobriu a boca com as mãos, sentindo os olhos arderem. "Alberto, eu sei que não vai ser fácil", ele continuou. "Eu sei que ainda temos que reconstruir muita coisa, mas eu quero fazer isso oficialmente. Quero que você seja minha esposa. Quero que sejamos uma família de verdade, perante todo mundo." "Sim", respondeu rindo e deixando a emoção transbordar. "Sim, eu aceito." Alberto colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo intenso, cheio de amor e promessas. Ficaram ali abraçados no chão da sala, planejando o casamento, imaginando o futuro, finalmente permitindo-se sonhar juntos. O casamento foi simples, em uma cerimônia íntima no jardim de um pequeno sítio. Apenas alguns amigos próximos e Miguel, que estava nos braços da madrinha durante a cerimônia. Ela usava um vestido branco simples, mas lindo, e Alberto não conseguiu segurar a emoção quando a viu caminhando em sua direção. Os votos foram emocionantes. Alberto prometeu ser o melhor marido e pai que conseguisse, estar presente em cada momento e nunca mais deixar que nada os separasse. Ela prometeu continuar acreditando no amor deles, construir uma família cheia de amor e verdade e perdoar completamente os erros do passado. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi aplaudido por todos e Miguel escolheu aquele momento exato para dar sua primeira gargalhada alta, arrancando risos de todos os presentes. A festa foi alegre e descontraída. Alberto não largava dela por um segundo, sempre com um braço ao redor dela, olhando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E para ele, era. Meses depois, em uma tarde tranquila, a campainha do apartamento tocou. Ela foi atender e ficou surpresa ao ver Regina parada do outro lado da porta. A mulher estava diferente, mais humilde, sem aquela postura arrogante de antes. "Posso entrar?" Regina perguntou, a voz suave. Hesitou, mas assentiu. Regina entrou devagar, olhando ao redor. O apartamento havia mudado um pouco, com algumas melhorias que Alberto havia feito, mas ainda era simples. E pela primeira vez, Regina percebeu que não importava. O que importava
era o amor que aquelas paredes guardavam. Vim pedir desculpas, Regina disse, virando-se para ela. Demorei para entender, mas finalmente entendi o quanto estava errada. Regina... Começou, mas foi interrompida. Por favor, me deixe terminar, Regina pediu. Eu fui uma tola. Achei que dinheiro e posição social eram as coisas mais importantes. Mas quando vi Alberto me olhar com tanta decepção, quando percebi que estava perdendo meu filho por causa da minha arrogância, eu entendi. O que vocês têm aqui, essa família que construíram, é muito mais valioso do que qualquer fortuna. Sentiu os olhos marejarem. Obrigada por dizer isso. Eu não mereço seu perdão. Regina continuou, a voz quebrando um pouco. Mas estou aqui para pedir uma chance. Uma chance de conhecer meu neto de verdade, de fazer parte da vida de vocês se me permitirem. Naquele momento, Alberto chegou com Miguel nos braços. Ele parou ao ver a mãe ali, mas ela segurou sua mão, transmitindo segurança. Mãe, Alberto disse a voz cautelosa. Meu filho. Regina olhou para ele com arrependimento genuíno nos olhos. Eu sinto muito, por tudo. Houve um momento de silêncio tenso, até que Miguel, no colo do pai, estendeu os bracinhos em direção à avó, dando uma risadinha. Regina olhou para o neto e, pela primeira vez em muito tempo, demonstrou emoção sincera. Posso? Ela perguntou hesitante. Raíssa e Alberto se olharam, e ela assentiu suavemente. Alberto caminhou até a mãe e colocou Miguel em seus braços. Regina segurou o neto com todo o cuidado do mundo, olhando para aquele rostinho que era a mistura perfeita dos pais. Olá, Miguel. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu sou sua avó, e prometo que vou ser a melhor avó que você poderia ter. Ela se aproximou de Alberto, que a envolveu em seus braços e os dois observaram a cena. Às vezes, o perdão era o maior gesto de amor. Às vezes, dar uma segunda chance era o caminho para a verdadeira felicidade. Naquela tarde, enquanto o sol entrava pela janela iluminando a sala, a família estava finalmente completa. Não era perfeita, tinha suas cicatrizes e histórias difíceis, mas era real. Era construída sobre amor verdadeiro, perdão e a coragem de recomeçar. E enquanto Alberto beijava a testa dela e observava Miguel rir nos braços da avó, ele soube que havia finalmente encontrado o que realmente importava. Não era dinheiro, não era posição social, era aquilo. Era o amor da sua vida, seu filho, e a família que haviam construído juntos, contra todas as adversidades. Eu te amo, ele sussurrou no ouvido dela. Eu também te amo, ela respondeu sorrindo. Sempre. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou completamente naquela palavra. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.